projetou o extintor de incêndio, não interessa quem usa, né? É quem usa na prática. Uma coisa que eu não tinha pensado, né, que essa resposta do bombeiro pode gerar, bom, se a peça de borracha derrete, isso significa que no incêndio, eventualmente, alguns extintores de incêndio podem virar uma bomba, né? Não sei, isso também tem que ser perguntado para os bombeiros. Esse é um traço interessante. Outro traço deriva de uma coisa que a gente estava observando lá fora, lá no começo, antes de começar a nossa atividade, né? É muito interessante que existe na tradição filosófica um grupo consistente de pessoas que escreve obras para que as pessoas leiam, né? Eu me lembro de grandes escritores, como por exemplo um escritor medieval chamado Raimundo Lúlio. Ele escreveu uma série de obras que eram coleções de curiosidades. Mas para que escrever uma coleção de curiosidades? Para que as pessoas se aproximem da leitura, né? No caso do Raimundo Lúlio, livro era muito caro, biblioteca era muito longe, então os livros traziam a informação para as pessoas. Hoje a gente tem uma outra situação, né? A informação está muito dispersa na internet. E você ter a informação concentrada num livro pode ser uma coisa muito interessante, porque o livro ele indexa de certa forma. Ele tem começo, meio e fim, tem um sumário, e a internet não tem, o Google não tem. Ou se tem, você não vai conseguir ler, porque é tão grande, tão disperso, né? E é mais ou menos isso, algumas anotações, né, que eu queria fazer. Agora, não sei se fica claro para todo mundo, né, a relação, por exemplo, entre a origem de datas e festas e o Guia dos Curiosos, né? Eu acho que na base disso, que a gente pode anotar, está toda uma busca, todo um trabalho de crescimento na Universidade da Curiosidade, né? Feita pelo Marcelo, e eu acho que é um convite que faz para a gente. Só oficializando mesmo, né, deixando a coisa bem solene, hoje de certa forma, o lançamento deste livro, né, que tem aqui alguns exemplares disponíveis para a gente, mas ele vai estar circulando daqui ou já está circulando? Não, esse já está. Tem um novo, que é o Guia dos Curiosos Folclore, que tem daqui a três semanas. Isso. Tudo isso que o professor Josemar disse é muito verdade. E eu falei, né, são 8 livros da coleção do Guia dos Curiosos. Então é uma quantidade muito grande de informação. E eu digo, eu não sei tudo o que está ali, né? Na verdade, eu pesquisei tudo o que está ali com pessoas que sabiam aquelas coisas. O que eu fiz foi trazer de uma maneira, escrever de uma maneira mais lúdica, mais divertida, esse tipo de informação. E de fato, um almanaque, ele não serve para nos tornar especialistas em nada, mas ele nos abre uma série de janelas, né? Eu nesses 18 anos, a coleção já começou em 95, eu já recebi muita carta, né? Agora muito e-mail de leitores, e é muito importante isso, que muitas crianças disseram que eles tinham medo do livro, né? Não é medo, falam assim, livro grande, livro chato, e eles disseram que esse tipo de livro quebrou essa barreira de que o livro é uma coisa chata, árida, e que isso os transformou depois em leitores. Foi muito bacana, eu já cheguei a trabalhar com gente que falou assim, você não vai acreditar, mas eu escolhi o jornalismo depois de ler o Guia dos Curiosos, que eu comecei a gostar de livros, de literatura, depois de jornalismo, por sua causa. Isso deixa a gente com a sensação de estar ficando velho, né? Mas é um sentimento muito bom de como o almanaque pode abrir isso. E isso é verdade, né? O almanaque faz você encontrar pontos. Ele fala, poxa, eu nunca tinha pensado nesse tema, nesse assunto, e eu quero pesquisar mais, quero ler mais sobre isso, e por isso todos os livros têm uma bibliografia enorme de outras fontes que foram consultadas. E eu tenho uma preocupação muito grande de tentar escrever
algum tipo de informação que, né, a gente fala de folclore, porque o folclore tem muito da linguagem oral que foi passando, mas muita coisa se perde. E quando eu falo que eu liguei na Coca-Cola para pesquisar a história da Fanta, ou quis pesquisar a história do Omo, na verdade é para mostrar como isso podia se perder. Tem uma outra história que é curiosa, do ovo maltine. O ovo maltine, ele foi comprado por uma multinacional, a Quaker, e que não estava nem aí para a história do produto, né? Eles não sabiam explicar direito qual era a história, eles estão interessados no número de vendas, aquela coisa toda. E eu liguei para lá, eu falei, olha, eu queria história, e ninguém me atendeu muito bem. Ah, mas a gente não tem, a gente comprou isso, e não interessa mais, né? E de tanto insistir, né, porque às vezes você tem que ser um pouco chato, eles me passaram o telefone de um antigo funcionário. Olha, se alguém soubesse, é o fulano. E me passaram. Aí eu falei com esse senhor que me contou uma história maravilhosa, né, que o ovo maltine era uma bebida alcoólica do Caribe, né? E eles pegaram aquela coisa à base de rum e tal e levaram para um achocolatado, né? Então tinha toda uma história que a empresa não estava preocupada e que eu publiquei no livro. E depois, quando a empresa, né, entrou na era dos sites e tal, pegou as informações do livro e colocou no site, né? Então, de alguma forma, o meu trabalho é tentar resgatar algumas histórias que as pessoas não estão contando. Hoje, né, eu acho que hoje com a internet, com muita gente fazendo almanaques, livros, a produção cresceu bastante, documentários, tem muita gente fazendo isso. Agora, de alguma forma, eu me sinto feliz em ter plantado uma sementinha. Eu digo que quando eu lancei o Guia dos Curiosos, as livrarias não tinham prateleira para almanaques, né? O meu livro ficou junto com os do Cacete e Planeta, era um livro de humor, era assim que as pessoas identificavam. E não tinha nada de humor, era um livro bem humorado, mas eram informações verdadeiras, eu não estava inventando nada. E hoje eu fico feliz quando eu vejo que as livrarias têm lá prateleira para almanaques, aí eu estou lá agora no lugar certo, então isso me deixa bastante feliz. Eu me lembro disso. Eu me lembro da livraria lá em Campo Grande, o livro do Cacete e Planeta, do lado do Guia dos Curiosos. Uma outra anotação que é interessante fazer é como normalmente isso, tanto grandes tradições religiosas como grandes escolas filosóficas enfatizam isso, né? Quanto normalmente o cidadão comum, como nós, corre o risco de deixar de lado coisas que são fundamentais para a vida, né? Tem alguma coisa mais fundamental para a vida do que achar graça das coisas que a gente descobre todo dia, né? Os grandes escritores chamam isso de desocultamento, né? As coisas que todo mundo devia saber, mas não sabe. Tipo, qual é o gosto da água, né? Mas quem se interessa em saber o gosto da água, o sabor da água? Você, seu mané, você toma água o dia inteiro e não se preocupa com o sabor da água, você está se estressando mais do que você deveria, né? Como é que eu faço para relaxar antes de dormir, né? É o tipo de coisa que a gente acha totalmente dispensável, até começar a ter problema, né? Aí a gente começa a pensar de uma maneira mais séria, mais sustentada em determinados temas, questões aí. Eu queria dar uma provocada em vocês, ver se vocês têm perguntas, mais curiosidades. Eu tenho uma curiosidade, a ideia dos Quakers, né? Os Quakers foram muito elogiados por um filósofo, né? Voltaire, escreveu uma obrazinha simples, interessante, e os Quakers são os antecessores, os precursores da pequena, grande congregação cristã no Brasil, que é uma igreja sem hierarquia. E o Voltaire fala assim, olha, esse pessoal aqui, que não tem pastor, que não tem bispo, que não tem hierarquia aparente, esse pessoal levou a verdadeira democracia representativa, a democracia participativa para os Estados Unidos, né?
E até hoje eles perpetuaram a instituição com a aveia Quaker, né, o Quaker. Eles produzem a aveia de uma maneira a preservar, aspas, a pureza lá da religião, e com isso eles se tornam propaganda de uma coisa. Quem tiver perguntas, esse microfone aqui é de vocês. Eu acho que eu vou botar o microfone mais embaixo, porque talvez aqui ele intimide um pouco, né? Boa tarde, eu peço desculpas porque cheguei um pouco atrasada, mas, enfim, minha pergunta é a respeito da curiosidade que move a descoberta a respeito de marcas, como você falou a historinha do ovo maltino. Nunca a gente ouve ouvir falar sobre mensagem subliminar a respeito de algumas marcas, por exemplo, Hellmann's lá, o Homem do Inferno, o suco Hades, que também está ligado ao inferno. Se você descobriu algumas curiosidades assim, que estão ali por trás de mensagens subliminares, se elas existem ou se são mais um tipo de, sei lá, lenda urbana aí que fica circulando as marcas. Perguntinha assim, só para... Eu acho que mensagem subliminar existe. Você pega até em desenhos animados, né, que às vezes eles colocam uma coisa ali que pouca gente percebe. Agora, no caso da Hellmann's, né, que embora as pessoas tenham essa leitura, o inventor era o sobrenome dele, a família Hellmann. Então não era porque estavam querendo fazer uma mensagem pro diabo. É a mesma coisa do Hades, né? Se colocar um H, vai pro porteiro do inferno. Mas não, ninguém quer juntar uma marca no mundo capitalista para fazer qualquer ligação com uma coisa do inferno. Acho que nesses casos é coincidência, né? É uma leitura que fazem, não tem mensagem por trás disso. Não, como mensagem subliminar para o desenvolvimento Não, isso não. Eu tenho uma mensagem subliminar para todo mundo. Esse café tem dois nomes, né? Um é café filosófico, outro é café com chipa. Não é por acaso que lá no... Mas lá no fundo tem café com chipa, vocês fiquem à vontade, né? A chipa é deliciosa, o cheiro é muito tentador. Enquanto a gente conversa, engraçado, você falou que é o sobrenome do fundador, né? É interessante que hell é inferno em inglês, mas em alemão hell é claridade. Se for Hellmann's, se vier do alemão, ou se for um sobrenome judeu, é o homem da luz, é o contrário. É o contrário. A senhora tem uma pergunta. Agora tá. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, professor Josemar, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado por vocês estarem aqui hoje, nessa tarde, trazendo um assunto tão importante, essas curiosidades, né? E eu gostei, eu estava vendo aqui das datas, a origem das datas de festas, e você fez essa pesquisa, esse trabalho todo, com 311 datas, né? E a minha pergunta é o seguinte: como você está dando sequência a esse trabalho, com outras edições, com certeza, você já pensou em fazer as 360 datas? Elas não são ligadas efetivamente aos dias, porque em alguns dias nós temos mais de uma data. Não é alguma coisa como uma festa para cada dia do ano. Não é porque a gente tem algumas datas móveis, algumas datas que se repetem. O que eu gostaria de avançar na pesquisa para fazer algumas outras datas que eu não consegui fazer. Eu digo que os livros, né, quando você faz um almanaque, um livro como esse, são livros sem fim.
né, você tem uma hora que parar. Geralmente é a pressão da editora que te dá uma data final e que te faz parar. Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, quando eu estava brincando com a história do elevador, então você começa a pesquisar uma coisa, aí vem uma outra, e quando você percebe, você fala, nossa, posso escrever um guia dos curiosos só sobre histórias de elevador, né? E a mesma coisa da origem de datas e festas. Isso me obrigou a criar um site, né? Eu alimento diariamente um site, que é o guiadoscuriosos.com.br, justamente para colocar, às vezes, algumas informações, algumas coisas que eu descubro depois que o livro foi publicado. Porque senão eu ficaria com aquela sensação de, nossa, mas o que eu faço? Essa informação é relevante, não deu tempo de colocar no livro, até sair a próxima edição vai demorar. Então eu fui alimentando um site com isso. O meu site é muito complementar ao meu trabalho. Depois nasceu um blog para eu falar um pouco de notícias curiosas, que está acontecendo coisa curiosa todo dia, né? E os livros, eles demoram 1 ano para ficar pronto, depois tem mais 3 meses de gráfica, até ele ser reeditado são 2, 3 anos. Então a internet me ajuda nesse ponto também, a fazer com que eu não fique guardando por tanto tempo uma descoberta recente, né, que eu consiga já colocar alguma coisa logo ali. Então, hoje você está fazendo essa palestra aqui no Café Filosófico, né? O professor Josemar já me parece o 2º ano que está aqui conosco. Que tal a sugestão de entrar no seu livro também, esse Café Filosófico daqui do festival, hoje 14º Festival de Inverno, né? Mas é importante, hoje 2 de agosto, estou vendo que a data aqui não tem nada, de repente colocar essa data. Mas olha só como esse meu trabalho é maravilhoso, né? Porque uma coisa foi puxando a outra e eu virei um pouco curioso. E isso me abriu as portas também para programas de rádio. Eu faço 2 programas de rádio em São Paulo, né? Um na Rádio Bandeirantes e o outro na Band News FM, que eu falo de curiosidades. O programa mais antigo, ele fez 12 anos no sábado passado, é o Você é Curioso, esse é o nome do programa. Tem até uma história engraçada que uma vez, no primeiro dia do programa, eu fui entrar no estacionamento da rádio e o guarda me parou, falou, onde o senhor vai? Eu falei, eu sou um apresentador novo, vou estrear um programa hoje aqui na rádio. Ele falou, que programa? Eu falei, você é curioso? Ele falou, não, estou cumprindo ordens. Ele não conhecia o nome do programa ainda. Então, é um programa que fala dessas curiosidades. Eu tenho um outro na Band News, que é um programa que já tem 5 anos, chamado É Brasil que não acaba mais. E não é Brasil que não acaba mais, a gente conta coisas importantes que estão acontecendo pelo Brasil e que a gente não sabe. E eu te confesso que ao receber o folder do festival, eu fiquei encantadíssimo com a lenda dos enterros. Essa história é genial. E eu tinha já colocado nas minhas anotações de fazer uma matéria pro dia do folclore, né, no dia 22, eu precisava de uma matéria para falar de folclore, e essa história eu achei o máximo. Então, quando eu digo isso, né, que as viagens, as conversas, né, a coisa do café filosófico, para quem é curioso, é demais. Eu adoro sair para ouvir histórias, né, porque a gente tem muita coisa para aprender e para conhecer. O professor Josemar já me deu a dica que eu tenho que tomar o suco de leite com jabuticaba aqui em frente, que é inesquecível. O meu filho quer ir comer pastel de jacaré daqui a pouco aqui do lado, não é? Olha lá, está ansioso. Quantas descobertas a gente pode fazer em algumas horas? Então, com certeza, eu não conhecia o tamanho, eu conhecia Bonito de nome, não tinha tido a oportunidade de vir aqui, não conhecia o Festival de Inverno, e quando a gente chega aqui e entende o tamanho que é, né, a grandeza que ele tem, com certeza isso vira assunto para livro, para site, para programa de rádio e para contar para os amigos também, né, que o boca a boca é o que funciona melhor. Verdade. Então é possível que o dia 2 de agosto possa absorver também esses momentos curiosos, né? Com certeza. E temos aqui também o licor de Guavira, viu? De Guavira também, que está na região. Muito bacana. Obrigada, viu?
Muito obrigado. Você tem uma pergunta para fazer, Antônio? Então vai. Como o cheiro de peixe faz as pessoas vomitar? Como o cheiro de peixe faz as pessoas vomitarem? Não sei, deve ser algum mal-estar assim que as pessoas têm. E da outra mais fácil. E da outra mais fácil. Vai. 1-0 para Como foi inventada a descarga do banheiro? Muito obrigado pela sua pergunta, Antônio. Pode voltar para o seu lugar. Eu estou dando um exemplo como as coisas acontecem. Ó. De onde vem a inspiração. Boa tarde. O caso mais famoso é esse da mosca, mas depois de algum tempo eu descobri. A única informação que eu pesquisei muito e não encontrei foi o peso do magro. Né? Eu estava escrevendo um verbete sobre o gordo e o magro, e aí comecei a fazer uma pesquisa. Falei, quanto será que pesava cada um? E é muito engraçado, né, que as pessoas, por uma questão de sadismo, assim, publicam o peso de gente gorda. Né? Oliver Hardy, 125 quilos, ninguém publica peso de gente magra. Eu não consegui, eu cheguei a mandar mensagens para a biblioteca de Washington perguntando se tinha alguma biografia dele, alguma coisa que me ajudasse, não consegui. Mesmo na internet, muito tempo depois, vira e mexe, jogo essa pergunta para ver se vem, não tem essa informação. Eu te diria que essa foi uma pergunta sem resposta até hoje. E às vezes você deixa o entrevistado meio sem ação, né? Quando eu estava fazendo esse guia dos curiosinhos super-heróis, eu comecei a escrever sobre as tartarugas ninja. Né? E quem conhece os personagens sabe que as tartarugas comem pizza. E eu liguei para o zoológico de São Paulo para perguntar se tartaruga tem o hábito de comer pizza. E caí com o diretor do zoológico, né? Um senhor muito sério. E aí cheguei, perguntei, professor, acho que era o professor Mário, eu queria saber se tartaruga come pizza. Aí sabe quando você ouve o silêncio assim? Aí depois de algum tempo ele falou, se você der, elas comem. Mas eu não recomendo. Eu devia estar segurando o riso do outro lado. O que me aparece aqui? Né, mas já liguei em parque de diversão pedindo para o engenheiro calcular a velocidade da roda gigante. Tem uma história maluca que eu queria colocar no Guia dos Curiosos Brasil, o nome de todos os filhos de todos os presidentes da República. Hoje já tem alguns livros que têm essa informação, mas em 1999 eu não tinha achado em nenhum lugar. E aí ficava ligando, tentando professores de história, Fundação Getúlio Vargas, consegui falar com o neto de um ex-presidente, mas ele já não lembrava direito nem o nome dos irmãos, uma coisa complicadíssima. E aí, de tanto pesquisar, alguém me falou, olha, no Rio de Janeiro tem o Colégio Brasileiro de Genealogia e eles sabem. Aí eu falei assim, mas o senhor tem o telefone? Lá não tem telefone. Aí eu falei, bom, então eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro, né, para fazer essa pesquisa. Aí eu tive uma outra ideia, eu peguei a lista telefônica, eu tinha o endereço deles, aí liguei para um outro escritório que tinha lá. Aí eu convenci a pessoa que eu ia mandar um fax, né, e ele tinha que só fazer o favor de colocar embaixo da porta do Colégio Brasileiro de Genealogia. E o cara fez isso para mim e eles me responderam. Então, às vezes, você tem umas artimanhas, que é uma coisa um pouco do que a gente aprende na faculdade de jornalismo, para conseguir essa informação. E eles, de fato, tinham esse levantamento, eles me passaram as revistas que eles tinham e eu publiquei. Assim, eu não sei se em primeira mão, talvez alguém já tenha feito isso ano passado, mas, vamos dizer, dos anos 90 para cá, acho que foi o primeiro a publicar esse tipo de informação. As suas perguntas são muito difíceis, você de vermelho aí. Jovem de vermelho.
resposta é a pergunta do Calvin pro Haroldo. Arroto de passarinho tem cheiro de minhoca? Antônio, o que você acha, Antônio? Dos dois. Uma pergunta que eu tenho há muito tempo que eu queria saber: por que caneta Bic desaparece? Geralmente elas estão naquele lugar onde a gente esqueceu o guarda-chuva, né? Mas assim, existe um estudo, não, eu sei que não evapora, mas sempre some, né? Então assim, existe um estudo por que as pessoas acabam levando essa caneta, alguma coisa assim? Na verdade não tem estudo, é uma coisa barata, talvez cleptomaníacos, aquela coisa do hábito, você pede emprestado e vai usando e esquece. Mas assim, eu não lido exatamente com esse tipo de pergunta, que ela é mais engraçada do que ela é. Outro dia eu fui num programa de TV e falou assim, com quantos paus se faz uma canoa, né? Que são coisas engraçadas, mas não é exatamente isso. Mas, por exemplo, no Guia dos Curiosas Invenções tem toda a história do húngaro que criou a caneta Bic, né? Que criou a caneta esferográfica, esse tipo de preocupação de fazer. A não ser algumas perguntas, né, que, só para dar um exemplo, que perguntam muito, por que o piloto kamikaze usava aqueles gorrinhos, né, se eles iam, né, se matar de algum jeito, né, e aí sim, tem uma pesquisa, você vai falar com especialistas, e eles tinham comunicação por rádio, na verdade eles tinham aquilo, os fones e tal, aquilo era mais para segurar o fone, não é que eles iam, né, usavam por algum outro motivo. Então, alguns tipos de perguntas, sim. A revista Mundo Estranho, então tem que conversar com você, porque ultimamente eles publicaram, a resposta da revista é que eles usam capacete porque japonês é muito organizado e capacete faz parte do uniforme, acabou. Então, a revista Mundo Estranho, ela nasceu por minha causa, eu vou dizer por quê. Eu, durante um tempo, uma editora de São Paulo me convidou para fazer uma revista, foi a Revista dos Curiosos. A Revista dos Curiosos durou 1 ano e meio, né? Não deu muito certo porque a editora tinha um certo problema de pagar para o autor. Mas nós lançamos a Revista dos Curiosos, 1 mês depois a editora Abril lançou a Mundo Estranho para concorrer. E aí foi uma coisa muito engraçada, né, que aconteceu, porque depois de 1 ano e meio eu resolvi sair da revista, né, e a editora parou de publicar. E a revista Mundo Estranho me convidou para fazer uma entrevista, falou, quero fazer uma entrevista com você. E eu não entendi muito bem porque eles queriam fazer uma entrevista comigo. E eles só queriam fazer uma entrevista comigo para dizer na entrevista que a Revista dos Curiosos tinha fechado. E eles colocaram na capa isso, foi a coisa mais surreal que eu já vi. Assim, fui entrevistado para eles contarem que a revista tinha fechado e que agora eles eram os únicos revistas de curiosidade. Foi genial. Eu tenho um outro projeto em São Paulo que virou uma marca muito conhecida, que é chamado Os Endereços Curiosos de São Paulo. Só para contar, porque é uma coisa muito curiosa, em 1982, a Sharon Stone estrelou aquele filme Instinto Selvagem. E quem assistiu o filme vai lembrar que ela cometia os assassinatos com um furador de gelo. E eu trabalhava na época na revista Veja em São Paulo, né, que é um suplemento da cidade dentro da revista Veja. E numa reunião de pauta, o meu editor falou assim, precisamos descobrir, né, por causa do filme, onde é que se compra furador de gelo em São Paulo. E eu saí procurando em alguns endereços para ver, né, se eu achava o tal do furador de gelo. O furador de gelo é como se fosse um estilete, né, que o americano tem o hábito de comprar o bloco de gelo e colocar no freezer, né, ele não faz o gelo em cubinho como a gente faz. Então ele vai tomar um drink, um uísque, ele pega aquilo lá, corta um pedaço e coloca no copo. A gente vê muito isso em filme. E eu não achei o furador de gelo.
Não tinha, né? A gente não tem esse hábito. Mas nessas andanças eu descobri coisas muito legais, né? Onde se comprava forno a lenha, onde se comprava modelador de coxinha, né? Que é uma máquina que faz 24 coxinhas ao mesmo tempo. E eu voltei para a redação contando isso para o meu editor. Falei, olha, furador de gelo eu não achei, mas eu achei tanta coisa legal. E aí eu fiz uma edição especial da revista contando onde encontrar o que é difícil em São Paulo. Então eram 200 endereços, como onde comprar anão para jardim, onde restaurar roupa de mergulho, onde restaurar meia de nylon. Era uma coisa assim sensacional. E até onde comprar lhama, né? Tinha umas coisas assim muito malucas. E aquela edição fez um sucesso tremendo. E eu pensei assim, bom, no ano que vem ele vai me pedir para fazer isso de novo. Então eu sou esperto, eu já vou continuar guardando endereços. Então eu ficava lendo classificado de jornal, ficava fazendo anotações e comecei a guardar. E na verdade no ano seguinte ninguém me pediu nada, no outro ano eu saí da revista e eu continuei guardando aqueles endereços. E aí em 1999 eu resolvi pegar aquela pasta cheia de endereços e fui pesquisar de novo, atualizar aqueles endereços. E lancei um livrinho, quadradinho, assim, daqueles para a gente colocar no porta-luva do carro, chamado Os Endereços Curiosos de São Paulo. Isso virou uma marca na cidade muito forte, virou um guia de referência, assim, fortíssimo. Assim, foi um livro que vendeu muito e virou uma grife, né? Eu meio que licenciei a marca para outros 13 autores que lançaram Guia dos Curiosos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, São Francisco, Londres, Paris, Nova York, Barcelona, Amsterdã. Ficou uma coisa muito, muito legal. Hoje tem até em formato de aplicativo também, na internet, nos endereços curiosos de São Paulo. E isso me obriga a ficar buscando na cidade coisas diferentes. Então, a mesma coisa que eu disse aqui quando eu estou numa cidade como Bonito, tem tanta coisa diferente, eu quero provar as coisas daqui. Em São Paulo eu fico procurando coisas novas também. Sou esse descobridor, né, até foi uma coisa engraçada. Quem pediu para eu contar isso foi a minha mulher, a Maísa, e ela trabalha com TV e ela também tem esse espírito de ficar procurando coisas. A gente troca muita informação. E ontem ela fez uma descoberta de uma pauta que eu vou publicar na segunda-feira, que é genial, que é um negócio chamado speed dating, que foi criado em Israel há alguns anos e que era para aquelas pessoas tímidas que tinham problema de encontrar um parceiro, um relacionamento. Então eles criaram um método de convidar algumas pessoas e essas pessoas tinham 4 minutos para conversar, né? Um homem ou uma mulher, 4 minutos para conversar, aí dava 4 minutos, tinha que trocar, e depois de um tempo você tinha conversado com várias pessoas para descobrir se tinha alguém que você tinha afinidade, que valia a pena depois que fazer um namoro e tal. E a gente descobriu, ela descobriu para mim que isso acabou de ser lançado em São Paulo, que era uma coisa ainda pouquíssimo divulgada. Então eu tenho esse tipo de trabalho também, de ficar procurando coisas novas em São Paulo. Toda vez que é aniversário de São Paulo, 25 de janeiro, estou eu lá nos programas de TV, de rádio, falando das novidades que a cidade tem. Gente, mais alguma interrogação, pergunta, nota de rodapé, reação? Você só faz pergunta difícil, é melhor não. Essa é fácil. 1989. Tu fala sobre a queda do muro de Berlim, depois te falo. Depois te falo. Depois chegar no hotel. Quando estiver relaxando, eu queria fazer uma pergunta que não quer calar,
que é a seguinte. Eu acho que você explorou bastante a questão da curiosidade, né, até um pouco o fundamento disso, a relação disso com sua formação como jornalista. E uma curiosidade minha é como é o arquivo do curioso. Você pensa nisso, você sistematiza de alguma forma, você tem fichas, você tem curiosos replicantes que fornecem informações, ou é tudo intuitivo? Assim? Quando eu comecei esse trabalho, eu tinha muita pasta e muito recorte de jornal. Inclusive, eu me transformei num meliante por causa disso, porque eu ia muito em consultório de médico e dentista, e vi umas revistas antigas, e estava folheando e falava assim, meu Deus, essa curiosidade é importante para eu guardar no meu arquivo, e eu não tenho papel e lápis para anotar, papel e caneta para anotar, eu vou arrancar essa página, vou arrancar a página. E eu fazia discretamente, né? Você vai arrancando devagarzinho, não faz barulho, nada, aí você vai criando um método de dobrar sem a assistente perceber. Depois as coisas foram evoluindo, né? Hoje com o celular você consegue fotografar a página que você quer, você não precisa mais cometer nenhum tipo de delito. Então eu guardava em pastas dividido por temas. E isso é uma loucura, porque eu tinha um daqueles arquivos de pastas suspensas que era um absurdo, né? Hoje, com a internet, com o meu site, eu já vou colocando no site. Então, o que seria o meu arquivo é também o conteúdo do site, porque são coisas que não foram publicadas no livro, mas que estão ali armazenadas para um dia que eu precisar. Eu consulto muito o meu site por causa disso, que eu sei onde as coisas estão, né? Quando eu preciso, eu vou até o site virou o meu arquivo. E eu tenho hoje o que eu acho que é uma biblioteca de curiosidades maravilhosa. Assim, eu tenho um armário bastante grande, na verdade são 3, né? Quase 3 armários de livros, porque embora a internet, né, como o professor Josemar falou, ela te oferece tudo, ela também não te oferece nada se você não sabe o que você está buscando. E os livros, né, que eu compro, que eu leio, que eu marco, que eu rabisco, me ajudam a saber o que eu quero. Então, nas viagens, eu sempre procurei trazer livros para ir completando. Falei assim, preciso de alguma coisa para minha biblioteca sobre óperas, né? Agora eu preciso de alguma coisa de música clássica, preciso de música popular. Então, eu fui formando uma biblioteca muito bacana. Eu acho que hoje eu devo ter perto de 1000 livros, né, todos divididos por tema. Tenho muita coisa ligada a esportes, futebol também. E é muito bom, porque às vezes eu pego trabalhos para fazer, estou fazendo um agora sobre Copas do Mundo, para a editora Abril. Então, sim, eu vou para os meus livros e ali eu descubro tudo que eu preciso, e o que está faltando, aí sim eu vou para a internet. Então eu tenho uma biblioteca física, e às vezes eu fico olhando e falo assim, será que daqui a pouco isso aqui vai ser uma bobagem, eu posso guardar tudo num tablet e deixar tudo... eu falo, não, eu gosto de rabiscar, de fazer orelhinha para saber a página que aquilo está. É o que eu gosto de fazer, empilhar no criado mudo. Então... Tem sua magia, né? A presença física do livro, do material. Gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Por favor. Na minha biblioteca eu tenho algumas coisas legais, né? Tem o Sebastião Neri, que tem livros ótimos de histórias de políticos. Mas eu nunca pensei em publicar algo de políticos. Eu acho que tem coisa mais legal, mais divertida para a gente fazer. Quero escrever sobre cinema ainda, quero escrever sobre música, né? Eu acho que tem gente que merece mais, né, ser lembrado. As nossas sugestões de curiosidades, né? Também reforçando o convite, né? As chipas continuam lá,
né, Kelvin? Kelvin se escondeu. Eu não sei, eu acho que a gente podia ir meio que enrolando a nossa barraca, né? Também porque quando a gente encerra, pelo que eu percebi da edição passada, a gente encerra o café filosófico, a atividade não termina, né? Termina esta hierarquia, o pessoal falando aqui em cima e o público lá embaixo. Aí a gente continua a nossa conversa, a gente continua socializando ali, né? Se servindo, continua olhando os livros, né? Eu acho que a gente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, elogiar a Fundação de Cultura pela organização, pela decoração do lugar, né? Agradecer ao Toca Del Toca pela acolhida aqui, todo o ambiente. Agradecer também, sobretudo, ao nosso convidado, o Marcelo, desejar que ele continue esse curioso cada vez mais insaciável e cada vez mais sistemático para trazer bastante material para a gente, né? E tomara que esse novo livro também seja um grande sucesso. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite. Mais do que conhecer o Bonito, conhecer esse festival incrível, né? Que eu lamento muito não ter conhecido antes. Então, muito obrigado pelo convite, pela acolhida também. Fui muito bem recebido desde o momento que eu pisei, né, no aeroporto de Campo Grande, ter chegado aqui. Povo muito simpático, organização muito especial. O papo com o professor Josemar foi ótimo também. Quem quiser conversar um pouco mais, estou à disposição. Tem os livros também, se alguém quiser, eu posso autografar depois. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado.